Bom dia, pessoal. Esse áudio de hoje vai ser sobre o uso ah, exagerado do celular e como as práticas que eu tenho usado, criado na minha clínica têm ajudado um adolescente com isso. Mas antes de entrar no tema, eu queria dar alguns recados, assim. O primeiro é que eu não quero depender dos algoritmos de Instagram, TikTok, etc., para que as pessoas conheçam o meu trabalho. Então, a forma que eu encontrei é divulgar, né, nesse grupo de WhatsApp, nessa comunidade chamada Conexão Marcelo Michelson. E então, a forma como esses áudios vão chegar para mais pessoas é se vocês que estão ouvindo divulgarem para outras pessoas e que essas pessoas consigam entrar na comunidade e receber esses áudios porque elas querem, não porque um algoritmo está mandando para elas. Então, gostaria de pedir para vocês indicarem para pessoas que possam se beneficiar das coisas que eu tenho compartilhado. Se vocês não sabem como fazer isso, vocês podem deixar um comentário ou me mandar uma mensagem no privado ou lá na comunidade Conexão Marcelo Michelson e eu ensino como fazer. A segunda coisa é que eu quero montar um grupo de adolescentes a partir de 15, 16 anos para começar a trabalhar com eles intensivamente essa questão do uso do celular. Então, se você tem interesse nisso, me manda uma mensagem, fala comigo, que eu tô organizando esse grupo. Terceiro lugar é que eu e a Dúnia, uma amiga minha, lançamos um podcast específico para temas que envolvam relações íntimas, relações sexuais, relacionamentos, tudo que envolve a questão erótica. E esse podcast está no Spotify e se chama Eros Análise. É uma brincadeira aí com a palavra Eros e em vez de ser psicanálise, né, uma análise da psique, é a análise dessa força erótica em nós, né? E também para além da questão sexual, a questão de como Eros participa da nossa vida, da nossa criação, da nossa potência. Então é isso. Os recados estão dados. O que eu queria compartilhar com vocês é que uma das principais questões que a gente está vivendo hoje em dia é o uso, né, e o abuso dos celulares, das redes sociais. É claro que a gente não pode generalizar e dizer que o aparelho celular é ruim ou as redes sociais são ruins. Não se trata de uma visão moral sobre isso, mas de reconhecer que para certas pessoas, em certos momentos da vida, você ficar 9, 10, 11, 12 horas por dia no celular, especialmente nas redes sociais, especialmente vendo vídeos de 30 segundos a 1 minuto, ele te despotencializa. E as próprias pessoas que fazem isso reconhecem, né? Elas reconhecem que isso não faz bem, não traz um aumento de potência, ou seja, diminui a capacidade delas de pensar, de sentir, de agir. Só que é muito difícil parar. É muito difícil parar, porque para parar você precisa de uma força, e você precisa estar potente, ou seja, você precisa conseguir sentir
o seu corpo, você precisa conseguir pensar no que está acontecendo e você precisa ter a força para agir, para desligar, para fazer outras coisas. E é exatamente isso o que o uso das redes sociais tira de você, tira da gente. Então, o trabalho que eu fiz ao longo de um ano com uma pessoa foi não de criar regras, né? Tira o celular do quarto, coloca um limitador, porque pela minha experiência e pelo que eu percebo de pesquisas também, esse tipo de técnica de uma tentativa de autocontrole, ela acaba não funcionando no longo prazo. Porque a qualquer momento de estresse, de cansaço, de uma necessidade de fugir do que está acontecendo, ela desaba. Então, o trabalho foi um trabalho indireto. Foi um trabalho para aumentar, para interromper, né, os processos habituais de pensamento e para fortalecer a capacidade de afirmar o que estava acontecendo no presente e se conectar, inclusive com o desejo de ficar no celular. Então, ao invés de lutar contra, de demonizar, de falar que isso é errado, de tentar criar uma rotina, regras, etc., a opção foi por observar o que estava acontecendo, afirmar, e inclusive afirmar que era isso que ele estava querendo, né? Ao longo do tempo, nós usamos muitas ferramentas, muitos processos vindos de diversos lugares. Por exemplo, algumas ferramentas do método Stutz, algumas ferramentas do Internal Family Systems e algumas ferramentas que nós fomos criando ao longo do tempo, da esquizoanálise, mas todas elas com o objetivo de fortalecer a capacidade de observar o que está acontecendo, né? De não deixar que a realidade tome conta e nos atropele, né? E afirmar o que está acontecendo, dizendo eu quero isso, é isso que eu quero agora, mesmo que seja uma coisa que você sabe que não faz bem no longo prazo, mas assumindo que é esse o desejo do momento. E ao fazer isso, criando um espaço, um tempo, uma duração para que algo novo possa aparecer. Então, na sessão mais recente que nós tivemos, essa pessoa me contou que passou o dia, e isso é muito raro nesse último ano, mas passou o dia fazendo várias atividades. Atividades físicas, assistindo filme, lendo livro, e que no final do dia pegou o celular para fazer alguma coisa, começou a assistir alguns vídeos, alguns shorts, e aí veio um pensamento depois de 5, 10 minutos, que era assim: nossa, você não fez nada o dia inteiro. E esse é um pensamento muito comum que essa pessoa tinha depois de passar 5, 6 horas direta no celular. E esse pensamento apareceu depois de 5, 10 minutos e depois de tendo passado um dia cheio de coisas interessantes. E isso é uma tentativa de... É incrível isso, porque é uma autocrítica que, em tese, poderia levar a pessoa a largar o celular, né? Por causa desse pensamento, você não fez nada, você está gastando seu
seu tempo com o celular, mas o que esse pensamento faz, na verdade, é exatamente o oposto. Quando a gente entra num processo de autocrítica, de julgamento, a gente é entristecido. E essa tristeza diminui a nossa capacidade de pensar, de sentir, de agir. Então, ao contrário de fazer com que a pessoa largue o celular, esse julgamento, essa autocrítica, como ela dói, como ela entristece, ela acaba fazendo a pessoa ficar mais tempo ainda. E ele percebeu isso e afirmou: olha só, eu estou me julgando, eu estou me criticando. E aí, nós fizemos um exercício em clínica, onde a gente trouxe essa situação novamente e fomos fazendo várias afirmações. A cada afirmação vinham novos pensamentos. Até que veio uma imagem de uma névoa, de uma confusão. E isso é muito comum nessas práticas. Muito comum. Porque existem mecanismos em nós que tentam a todo custo nos manter na distração. Por quê? Porque quanto mais a gente ganha potência e aumenta a nossa capacidade de sentir, de agir, de pensar, aumenta a nossa capacidade de sentir o que está acontecendo com a gente. De sentir não só prazeres e alegrias, mas dores também. E existem mecanismos em nós que não querem que a gente entre em contato com essas dores. Então, elas usam de todos os subterfúgios possíveis, assim. Inclusive, fazer a gente ficar cansado, sonolento ou confuso. E na medida que a gente vai observando esses processos em nós e não nos entregando a eles, nós vamos chegando num lugar de maior presença, de maior conexão. E que aí pode possibilitar um pensamento novo, uma ação nova. E quando eu digo novo, não é porque você nunca fez isso antes. Pode até parecer uma ação, um pensamento comuns, né? Mas eles estão vindo de um lugar livre, né? E por isso é novo, é fresco. Então, esse é um processo que pode levar um tempo, mas ele está acessível a todos nós, E eu gostaria de estender esse trabalho para mais adolescentes e jovens adultos, de uma maneira mais focada. E esse trabalho, que nesse caso tem relação com o uso do celular, ele não serve só para isso, ele serve para nossas relações, ele serve para a nossa relação com o nosso corpo, com as pessoas que estão nos cercando. Porque assim como com o celular nós temos relações automatizadas, nós também temos isso conosco e com as pessoas e com o mundo. E a construção dessa capacidade de interromper o hábito, de afirmar o que está acontecendo e de se compor com o acontecimento é o que aumenta a nossa potência de pensar, de sentir, de agir, de desejar, e criando então uma vida mais bonita, né? Com tudo que ela tem. Então não se trata de criar uma vida mais cômoda ou que vai ser sempre feliz, mas que vai possibilitar que a gente responda a tudo que acontece
sejam encontros, sejam bons encontros, sejam maus encontros, de uma maneira ativa, de uma maneira onde nós estamos implicados em tudo que acontece. Não somos vítimas, né? Não nos sentimos como vítimas do acaso. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir. Fica de novo o meu pedido para vocês compartilharem esse ou outros áudios que vocês tenham ouvido. O meu convite para vocês irem escutar as 3 conversas que já estão lá no podcast Eros Análise, no Spotify. E o convite para trazer mais pessoas para a nossa comunidade. E me mandar uma mensagem se vocês tiverem interesse nesse trabalho de olhar para o uso dos celulares, principalmente para adolescentes e jovens adultos. Tá bom? Um abraço e boa semana.